Quero saudar todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela TV Manaim, canal 126, via Embratel, e também pelo canal 85, via Sky Livre. Aqueles que estão nos assistindo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. O Ciência e Fé é um programa que está destinado a tratar sobre diversos aspectos da ciência, abordagens, mistérios da criação de Deus e, ao mesmo tempo, vemos o quanto a ciência é importante e extraordinária para o desenvolvimento da sociedade. Mas é um programa também que vai falar a respeito da fé, da experiência do servo do Senhor com Deus, aquele presente que Deus um dia nos concedeu, que foi exatamente a fé, a qual nos permite vislumbrar os mistérios que vêm da eternidade de Deus. E trazendo, já que essa diferença, vamos falar aqui a respeito de um assunto, dando continuidade a uma sequência de temas que estamos tratando sobre o criacionismo. E hoje, mais uma vez, vamos falar aqui sobre o design inteligente e trazer algumas outras perspectivas a respeito dessa teoria, como ela surgiu, quais são os outros pilares que embasam, endossam essa teoria. E estamos aqui com alguns membros do Grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto. E está aqui conosco o Dr. Eduardo Rossetti, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Willer. Amém. Pastor Eduardo Rossetti, que é graduado em Medicina pela UFES, tem residência médica em Cirurgia Geral, é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é pós-graduado em Perícia Médica pela Universidade Gama Filho, também é coronel médico da Polícia Militar do Espírito Santo. Professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor, estamos aí de volta, paz do Senhor, pastor. Muito bem, Tiago. Tratar a respeito de um assunto que é muito pertinente, Sim. Sobretudo quando a gente analisa o perfil dos jovens que estão nos ambientes acadêmicos, nas universidades, nas escolas, e que muitas vezes são confrontados, com diversas ideias. E estamos aqui para, mais uma vez, trazer à luz da palavra e também aquilo que a ciência vai falar a respeito de muita coisa, para que os nossos jovens não fiquem enganados. Apenas para a gente poder iniciar aqui, vamos ler um texto da palavra que se encontra no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 30, verso 4. O texto vai falar assim: quem subiu aos céus e desceu, quem cerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, e quem estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? Qual é o nome de seus filhos? Se é que sabes. Então são perguntas e nós sabemos que envolve muitos mistérios a criação de Deus. E aprove o Senhor revelar para nós, como igreja, esse mistério que é o Senhor Jesus. Então, quando nos voltamos para a palavra, nós vemos que desde o princípio, o Verbo de Deus, o próprio Senhor Jesus é envolvido com a criação. E ao mesmo tempo, quando o homem ele vai se voltar somente para a sua razão, ele vai se deparar com alguns embates, com alguns conflitos, ele vai chegar a muitas conclusões dentro da própria ciência, dentro daquilo que ele entende, aquilo que ele interpreta. Mas quando nós usamos, sim, a ciência de uma forma responsável, de uma forma consciente, e ao mesmo tempo olhamos para a palavra do Senhor, as coisas ficam muito claras a respeito da criação, e aí encontramos essas respostas, que tanto o homem quer saber a respeito das suas origens. E para a gente poder iniciar aqui, pastor Eduardo, existem muitas propostas hoje no campo da ciência a respeito do surgimento da vida, a respeito do surgimento do homem, do próprio universo. O que a gente pode colocar dentro deste cenário, deste contexto, de tantas abordagens, a inserção deste modelo que é a teoria do design inteligente? Como é que a gente pode introduzir essa teoria dentro deste cenário que nós colocamos aqui? Olha, Willer, o princípio adotado na palavra de Deus
como explicação para a origem do universo sempre foi a criação. Só que quando se fala de criação em ambientes acadêmicos, logo surge a pecha de que o cristão é um pseudocientista, que a criação não é ciência e que o cristão não pode ser um verdadeiro cientista. E a verdadeira ciência é aquilo que a evolução indica. Só que, a partir de 1950, as novas tecnologias fez com que o homem ele descobrisse ambientes que jamais ele tinha entrado anteriormente. E um desses ambientes é o ambiente intracelular. Então, o desenvolvimento da microscopia óptica, o desenvolvimento da microscopia eletrônica, outros métodos de investigação do microcosmo, como a cristalografia por raio-x e a espectroscopia por ressonância nuclear magnética, permitiu que os cientistas, nem mesmo aqueles cientistas que se dizem cristãos, não é? Eles entrassem num ambiente biomolecular e descobrir certas coisas dentro das células que os levou até mesmo a questionar certos princípios que estavam estabelecidos dentro da comunidade científica, né? E um deles, quando eles se depararam com a extrema complexidade do maquinário biomolecular intracelular, o primeiro questionamento que foi levantado é como que um maquinário tão complexo que orienta o funcionamento da vida, ele pode ser formado de modo irracional, aleatório, através de pequenos saltos evolutivos. Então, mesmo que o cientista não fosse um cientista cristão, ele começou a questionar em 1980, a década de 80, foi uma década em que muitos cientistas no mundo inteiro publicaram trabalhos questionando essa ideia, a ideia evolutiva. E foi a partir daí, então, que surgiu a teoria do design inteligente, não com o objetivo de destacar Deus, mas o objetivo primário apenas de contestar a ideia evolutiva como o princípio formador da vida. É interessante isso, porque a gente vai observar, né, doutor Eduardo, que não era o interesse dos propositores, dos estudiosos, cientistas do design inteligente desafiar o evolucionismo com argumentos religiosos. Pelo contrário, tanto é que fazem parte do design inteligente pessoas com diferentes propostas de quem seria esse designer. E a questão mesmo é o debate em relação à formação da vida de forma natural, né, pelo naturalismo, evolucionismo, e isso é importante, né? E então podemos já cravar desde o início aqui que design inteligente não se trata de uma pseudociência, né? É exatamente aquilo que os cientistas eles sempre levantaram como objeção à criação, que a criação ela não tinha evidências para demonstrar a veracidade dos seus postulados. E o design inteligente, ele nasceu exatamente com base na evidência. Né? Uma evidência que Darwin, em 1859, ele não tinha.
né? Porque ele não entrou na célula. A descrição da evolução, ela se deu sob a análise de fatores externos, observando externamente as criaturas. Né? Ele não entrou no ambiente celular e, portanto, ele não tinha elementos para fazer esse tipo de afirmação que hoje, com base na nova tecnologia que está à nossa disposição, nós temos. É importante nós trazermos essas informações, principalmente irmãos nossos que são estudantes, que estão em ambientes universitários, às vezes eles escutam nas universidades de colegas, ou até mesmo de professores, alguns desses professores são ateus, esse negócio aí de design inteligente, isso é pseudociência. São pessoas ignorantes que querem relacionar a Bíblia com ciência. Então, até se o pastor me permite, tem alguns estudiosos que endossam o design inteligente. Eu gostaria de citar alguns aqui. John Gurdon, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia no ano de 2012. Ele é cofundador do Instituto Gurdon da Universidade de Cambridge. Brian David Josephson, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Física no ano de 1973, professor emérito de Física da Universidade de Cambridge. Gerhard Ertl, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química no ano de 2007. Então, ele é do Departamento de Físico-Química do Instituto Fritz Haber da Sociedade Max Planck, Berlim, Alemanha. Eu estou citando 3 aqui, vencedores de Prêmio Nobel, mas nós temos vários outros cientistas, PhDs, renomados, que corroboram, endossam o design inteligente. A pergunta que a gente faz aqui para deixar para os jovens que estão nos ambientes universitários, eles se fazerem quando alguém falar que design inteligente é uma pseudociência. Será que pessoas que recebem um prêmio Nobel por estudar, por fazer ciência, são pseudocientistas? É uma coisa que a gente precisa aqui trazer à tona, né? A pessoa refletir também sobre isso. Sim, e é muito complexo você olhar para toda a nossa ciência, tudo aquilo que a gente conhece hoje, olhar para tudo isso aí e não ver a figura de um designer. E aí não estamos nem falando a questão espiritual, mas a gente olha para toda essa complexidade e a gente vai ver a figura de um design. Olha, isso aqui não pode ser obra do acaso, não tem como. Nós, como cientistas, como pessoas estudadas, não tem como a gente olhar para isso e falar assim, não, isso é obra do acaso. Você imagina, por exemplo, se a gente pegar um exemplo aqui didático, a gente pegar um carro, olha toda a complexidade que existe no carro. Sistema de arrefecimento, sistema de bomba, sistema elétrico, sistema hidráulico, vários sistemas, sistema de frenagem. É complexo, não é? Só que se a gente assumir o carro como uma complexidade de nível 1, ele é complexidade de nível 1. Se a gente pegar uma célula humana, essa complexidade da célula humana em relação ao carro vai estar na casa de milhões e talvez até bilhões. Só pela eficiência. Porque um carro normal, a gente coloca lá a gasolina, ele tem a eficiência ali de transformar aquele combustível em movimento de 40%, 30%. A célula humana, ela chega a 90%, 95% de eficiência, transformação de energia. Então, como que eu olho para uma célula humana e falo assim, isso aqui é obra do acaso? Né? E eu olho para o carro, que é infinitamente menos complexo, e falo, não, isso aqui é obra de uma mente inteligente. Não tem como fazer isso. A gente olha para a célula hoje e fala assim, não, isso aqui é obra de um design, como cientista. Agora, como servo, a gente olha para a célula e fala, isso aqui é obra do nosso Deus. Nosso Deus criou todas as coisas. Amém. Muito bom, muito bom. Pastor Eduardo Azevedo, como é que os defensores, os estudiosos do design inteligente, eles chegaram à conclusão da existência deste planejador, deste arquiteto, principalmente quando eles estudaram a vida, não estudaram a vida celular? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Olha, o materialismo filosófico, que vinha até então como o movimento de vanguarda na ciência, dizia que tudo que existe no universo
é matéria, energia e espaço. E alguns acrescentam ainda outros 2 elementos, que é o tempo e as leis naturais. Só que quando o filósofo materialista ele faz esse tipo de afirmação, ele esquece que, como um elemento unificador de toda essa gama de complexidade, existe a informação. E a informação é que destaca o papel do design inteligente. Porque não adianta simplesmente nós termos a matéria, a energia, o espaço, temos o tempo, as leis naturais. É preciso que haja um elemento unificador de tudo isso, permitindo que não só a matéria, a energia e o espaço, eles existam dentro de uma condição. Exemplo, eu pego o universo, não é? E dentro do universo eu tenho os planetas, né, em suas órbitas, eu tenho a energia, eu tenho o magnetismo, para que tudo coexista de modo harmônico, é preciso que uma inteligência, uma informação parametrize as leis, não é? Haja um equilíbrio das diversas partes no sentido de que o sistema funcione. O sistema não funciona sem informação, não é? Então, foi baseado nessa informação que se viu a presença do design inteligente. E a informação dentro do design inteligente, ela é detectada através de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a complexidade irredutível. O segundo parâmetro é a informação arbitrária. E o terceiro parâmetro é a anteevidência. O que é a complexidade irredutível? São diversas partes funcionando num conjunto, visando um objetivo final. É um sistema que está em funcionamento, onde cada parte executa a sua função com um objetivo final. É como um carro, que foi o exemplo aqui citado pelo Tiago, onde a roda, onde o volante, onde o motor, os eixos, né, os cabos estão integrados a um sistema e eles têm como objetivo colocar o carro em movimento. Então, isso chama-se complexidade irredutível. Se eu tenho um sistema complexamente constituído, em que cada parte é essencial para a realização desse sistema, eu tenho um sinal de informação e um sinal de inteligência. Sim. Um outro elemento que diz respeito ao design inteligente é a chamada informação arbitrária. E a informação arbitrária é a informação que temos como exemplo maior, a informação que está dentro da célula. A célula hoje é um verdadeiro pendrive, né, que contém uma gama incalculável de informações, né, e que estão ali arbitrariamente dispostas, aguardando o momento certo para entrar em funcionamento. O DNA, ele aguarda o momento certo em que o RNA transcriptase, né, vai ali, mensageiro, vai ali tirar a sua cópia e vai migrar para a síntese proteica, né? Enfim, então a informação está ali, arbitrariamente disposta. E, por fim, a chamada anteevidência, ou seja, um sistema constituído por uma inteligência,
ele tem que ter a anteevidência do que nós chamamos de dead ends, não é? Pontos cegos que vão levar ao beco sem saída. Não é? Então, ele precisa ter ali a visualização para destacar com anteevidência aquilo que pode acontecer e que pode levar o fim daquele sistema. E nós observamos isso na natureza. Não é? A natureza tem determinados elementos que denotam uma anteevidência para impedir a morte, seja a morte celular, seja a morte do sistema, e é algo assim que chama muita atenção do cientista. Isso é extraordinário, né? Se a gente assumir a evolução como verdade, a gente vai ter que criar um novo termo, que é a evolução inteligente. Tá? Para ela antever e resolver evoluir antes que a coisa aconteça. Isso você vai ver, por exemplo, um exemplo muito clássico disso é o pescoço da girafa. Pela teoria da evolução, a girafa foi crescendo o pescoço ao longo do tempo. Só que chega um determinado momento desse tamanho de pescoço que é o seguinte, ela cria do nada um dispositivo no cérebro que faz o seguinte, a girafa hoje, quando ela baixa para beber água, o cérebro fecha a corrente sanguínea para que não haja um AVC. Aí ela acaba de beber água, ela sobe de novo, ela abre a corrente sanguínea para que o sangue volte a circular no cérebro. Aí eu pergunto, em que momento a evolução identificou que agora o pescoço da girafa tinha 2 metros, agora tem 2,1 metros, vai precisar desse dispositivo. Vão colocar esse dispositivo aí, vão evoluir com esse dispositivo para daqui para frente atender. Em que momento isso aconteceu? Pela evolução isso é impossível, porque a gente entra numa roda de hamster. Quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O pescoço da girafa que cresceu ou o dispositivo para permitir que ela bebesse água? Isso a gente vê a figura de um design. O nosso Deus, ele criou tudo pronto. Não foi evoluindo ao longo do tempo. Essa questão, igual, por exemplo, a gente está vendo aqui nessa ilustração, né, do design inteligente do DNA. O DNA é uma molécula extraordinária. Um dos grandes mistérios da ciência é justamente tentar mostrar como que surgiu a informação genética, né, o material genético. Então, quando a gente observa o DNA, há ali, dentro dele, um código. Impresso, né? É um código. Se puder até passar o outro, né, que são representados por letras. Né? Então, a gente tem as fitas de DNA, que são essas fitas helicoidais, né? Então, as bordas, a gente vai ter ali a presença do açúcar, desoxirribose, o fosfato, e esses, como se fossem degraus dessa escadinha, né, dessa dupla hélice, são as bases nitrogenadas, né, adenina, timina, citosina e guanina, que são representadas por letras. Então, há uma sequência dessas letrinhas, que é aquilo que o pastor Eduardo Rossetti ele disse, esse DNA, uma dessas fitas vai ser usada como molde, vai transcrever para um RNA, que consequentemente vão ser traduzidos em proteínas, que por sua vez serão usadas para fazer tecidos do corpo. Então a gente está vendo uma complexidade gigantesca, um efeito em cascata que precisa acontecer numa sequência bem definida, bem detalhada, finamente ajustada para que no final se formem essas proteínas. Então a gente vê essa informação e aí fica a pergunta, porque informação ela precede planejamento, informação precede obrigatoriamente inteligente. A gente não vai conceber que uma coisa dessa surgiu porque alguma coisa explodiu, um vulcão entrou em erupção e alguma coisa ali envolvendo temperatura, mudança de pH, resultou uma coisa tão complexa quanto essa, porque o registro do DNA, as sequências de bases nitrogenadas vão definir exatamente a diferença entre os seres vivos, entre uma bactéria, um organismo mais complexo, e até mesmo entre cada um de nós. Né? Então, as diferenças elas são definidas por essa sequência de códigos. Como a proposta do design é uma informação arbitrária. Alguém arbitrariamente definiu isso. Né? A propósito do DNA, o projeto Genoma, ele já estabeleceu que o genoma humano ele tem 3 bilhões de bases
nitrogenadas. 3 bilhões de É bases. 3 bilhões de bases nitrogenadas. Ordenadas de forma a produzir cada proteína, cada tecido do nosso organismo. E aí vem aqueles que acham que a vida surgiu da aleatoriedade, aí vem uma pergunta do ponto de vista matemático. Qual a probabilidade matemática de que a sequência de bases nitrogenadas que existe no genoma humano, ela tenha sido sequenciada, organizada de forma aleatória? Né? É simplesmente nula. Né? Impossível. A probabilidade é simplesmente nula. Mas há aqueles... E se a gente assumir essas bases como letras, você imagina 3 bilhões de letras, uma do ladinho da outra. Se você pegar, e só para os irmãos terem uma ideia, quanta informação existe nisso. Se a gente pegar 3 bilhões de letras e colocar uma do lado da outra como se fossem palavras, dá para a gente escrever 1000 livros de 600 páginas cada um. Isso. 1000 livros de 600 páginas cada um escritos, ó, que é só a informação do DNA. Imagina, 1000 livros, 600 páginas, é muita coisa. Houve alguém que dissesse que dá 30 volumes de uma grande enciclopédia, Então, né? Como a enciclopédia britânica, é o que está aí dentro da célula, né? Em termos de informação. Aí eu pergunto, qual a mente que gerou essa informação? Ou essa informação surgiu de uma forma aleatória, como a explosão de uma gráfica? Não é? A explosão de uma gráfica escreveu 30 volumes de uma enciclopédia, não é? Então, é algo assim absolutamente surreal imaginar que alguém acredite nisso, né? Há um texto da palavra, Salmo 139, verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então é a onisciência de Deus, né? E a eleição de Deus para a vida do homem, que antes mesmo de nós existirmos, ele já havia determinado, havia escrito no seu livro como cada um de nós seríamos, a sequência de DNA que cada um de nós teríamos. Mas o mais importante, tudo. É um texto que fala da eleição de Deus, e que fala do propósito de Deus para a vida do homem, de servi-lo, né, de ouvir a voz dele, de caminhar com ele, né, que é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós.